Olá, eu sou o Frederico Olive e você está assistindo mais um programa Marcas e Máquinas. Hoje é 27 de abril de 2020 e hoje é um dia importante porque deveríamos estar lá em Ribeirão Preto em mais uma AgriShow, mas, claro, por causa da pandemia, o evento não está acontecendo. Talvez ainda pode ser que ele venha a acontecer ainda este ano, mas ainda tem causas ainda a serem acertadas para que o AgriShow possa acontecer em 2020. Mas estamos aqui, o Marcas e Máquinas, apostos aqui sempre neste horário das 14 horas, aqui pelo site Notícias Agrícolas e em nossas redes sociais, trazendo informações para o mundo da mecanização agrícola, levando até você, amigo internauta, agricultor e também quem nos assiste em nossas redes sociais, trazendo informações para que você seja sempre bem informado nas suas operações, para as suas lavouras, seja sempre bem informado, também mais produtivo. E como no AgriShow você tem sempre lá informação de máquinas agrícolas, novas oportunidades, informações de tecnologias, nós aqui no Marcas e Máquinas, então, ocupamos esse espaço aqui nobre da internet para que você continue sempre bem informado. Então, hoje, nesse dia do dia 27 de abril, estamos do outro lado da linha com um convidado especial. Hoje eu falo com o professor lá da Universidade Federal do Mato Grosso, meu amigo Diego Fiorese. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Fred. Boa tarde a toda a equipe aí do programa Marcas e Máquinas. Boa tarde também a todos os ouvintes que nos acompanham. E nós demos um jeito, né, Fred, de nos encontrar ou é na AgriShow ou nos encontramos aqui por essa live. Então é uma satisfação mais uma vez poder falar com você. Muito bem, o professor Diego Fiorese é um professor doutor em agronomia com ênfase em mecanização agrícola. Ele é professor da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus de Sinop. Ele tem uma equipe de alunos lá da universidade, lá em Sinop, que trabalha com várias pesquisas relacionadas às tecnologias de máquinas agrícolas no seu Laboratório de Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola, o LAPMEC. Eu mesmo, com a equipe aqui do Marcas e Máquinas, já estive lá em 2018 participando do primeiro simpósio mato-grossense de agricultura de precisão e mecanização agrícola. E durante essa entrevista nós vamos comentar sobre isso também. Agora, sempre uma oportunidade desse espaço aqui do Marcas e Máquinas, né, Diego, para a gente comentar sobre as inovações do mundo da mecanização agrícola, das suas inovações, das suas tecnologias, do que a máquina agrícola pode proporcionar para o agricultor para que ele seja mais produtivo. E eu gostaria da sua presença aqui hoje no Marcas e Máquinas para que a gente debatesse um assunto que nós, em 2018, nós pudemos observar visitando as instalações da universidade em Sinop, que foi um assunto que chamou muito a atenção, que é um assunto que não é muito debatido, a gente não encontra muitas vezes esse tema em debate, que é o assunto dos pneus das máquinas agrícolas em benefício da produção agrícola. E esse é um assunto que você trouxe, né, como tema importante em 2018, em termos de pesquisa acadêmica, inclusive com o apoio de um importante fabricante de pneus. E eu queria que você nos trouxesse mais sobre essa informação de como que os pneus agrícolas trazem mais benefício na produção e também quando o produtor agrícola ele vai adquirir uma máquina agrícola, será que ele leva tanta importância na característica do pneu agrícola como um fator importante para que ele tenha esse benefício? Então eu queria que você já nos presenteasse a sua presença aqui, Diego, trazendo essas informações para nós. Por que você, naquele momento, lá em 2018, resolveu trazer essa informação de pesquisa para os agricultores sobre exatamente esse tema de pneus agrícolas? Fred e todo o pessoal que nos acompanha pelo programa, quando nós começamos os trabalhos com pneus aqui na UFMT, em Sinop, nós buscamos trabalhar com maior imparcialidade possível
nas informações, e o objetivo naquele momento foi atender demandas externas e regionais. O que isso significa? O mercado queria saber, você muito bem falou, né, fomos procurados por um fabricante de pneus, aquele fabricante queria saber qual era o desempenho dos seus pneus, e naquela ocasião a ideia era testar uma linha de diagonais, são pneus mais baratos, mais em conta para o produtor comprar, e tem algumas vantagens e outras desvantagens, comparando com os pneus radiais que já estão no mercado há um bom tempo, mas ainda existe uma lacuna, existe falta de informação para a gente utilizar e para o produtor utilizar no momento da sua tomada de decisão. Então foi por isso que a gente realizou esse trabalho, desde antes de 2018, como você mencionou, a gente já vem trabalhando com isso. Quer dizer então que especificamente aquela pesquisa, ela determinava uma discussão entre o que era melhor para a operação agrícola, se era utilizar pneus radiais ou pneus diagonais. Exatamente, Fred. Existe uma hipótese, né, a hipótese conhecida pela maioria das pessoas, de que o radial ele é melhor. E, de fato, os números que a gente encontrou para as condições de preparo do solo, os trabalhos de campo que a gente fez, uma série de outros ensaios, de fato, ele se sobressai melhor. Mas, aí que vem a grande questão. Quais são os números? Que números que nós temos para argumentar esse favorecimento, essa hipótese de que os radiais são melhores, já que são um pneu que tem um custo maior para o produtor adquirir. Seja no produto original, quando vem de fábrica, seja no momento de ele fazer a sua troca ao longo do período de uso da sua máquina agrícola no campo. Tá, vamos debater bastante esse assunto hoje, porque esse assunto é importante. Muitas vezes você olha a máquina agrícola, né, todo aquele conjunto, você imagina, o que é mais importante? É o motor? É o que está dentro da cabine? Né? É o conjunto do eixo traseiro, dianteiro? É os componentes que estão atrás do trator? Muitas vezes não se olha com atenção os pneus, e é importante esse debate. Mas eu queria saber primeiro, Diego, da importância que tem a pesquisa acadêmica de campo, né, trazendo essas informações para o agricultor. Então eu queria saber de você quais as linhas de pesquisa que hoje a UFMT tem trabalhado em relação às melhores práticas para as operações no campo. Quais são as linhas que você tem trabalhado hoje com os seus alunos em campo, oferecendo essas informações para os agricultores? Nós temos no laboratório aqui de agricultura de precisão e mecanização agrícola, o LAPMEC, várias linhas de pesquisa. Isso depende da especialidade de cada pessoa, e eu gostaria aqui de mencionar o grande coleguismo e a grande parceria que a gente tem com o professor Tiago Machado, também o professor Rodrigo Zandonade, e que lá no laboratório a gente faz alguns trabalhos conjuntos, e eu mais especificadamente, Fred, tenho trabalhado com essa parte de desempenho, não só com pneus, mas o desempenho do trator de um modo geral, em diferentes configurações, diferentes trabalhos de campo, onde a gente usa uma série de instrumentos, instrumentação eletrônica, para obter números, obter valores de campo. Temos trabalhado também com alguma coisa relacionada a tecnologias de agricultura de precisão. Eu tenho direcionado um pouquinho mais a parte de adubação. E, por fim, para fechar as linhas que eu tenho mais atuado nos últimos anos aqui na UFMT de Sinop, temos também trabalhos com colheita. E uma coisa bacana que a gente começou desde o ano passado, novidade aí na área, é que nós estamos saindo um pouquinho do eixo soja, milho e algodão, que é o que se mais cultiva na região, no Brasil, mas estamos começando a trabalhar com culturas alternativas, também tentando atender algumas demandas externas regionais. E nesse momento nós estamos trabalhando com a colheita da cultura do gergelim, que tem grandes demandas de pesquisa para redução de perdas na colheita, para melhoria de qualidade de grão e etc. Então são essas três as principais aí. Muito bem. Bom, quando nós estivemos aí em 2018, vocês trabalharam num grande simpósio matogrossense de mecanização, com a participação de dirigentes de grandes fabricantes de máquinas agrícolas, todos trazendo aí a participação com grandes inovações, a evolução da mecanização agrícola, cada um trazendo um pouco da sua experiência, e nós ali vimos também, claro, cada um mostrando um pouco da pesquisa que cada fabricante estava apresentando. Diante disso, e Sinop está localizada aí no Médio Norte Mato Grossense, no meio aí de grandes lavouras de produção agrícola do Brasil,
O que a universidade hoje já traz de números que você pode mostrar para nós que está trazendo resultados para a agricultura dessa região aí do país? Fred, vou dar um pouco de foco agora ao nosso tema de pneus. Nós, nesses ensaios que realizamos aqui, em parceria com outras empresas, nós observamos o seguinte: se você tem um pneu radial sendo colocado num trator, e naquele momento nós trabalhamos com um trator de 175, 180 cavalos aproximadamente. Se você tem um pneu radial comparado com o diagonal, na mesma condição de trabalho, mesma condição de peso, mesma condição de solo, nós temos ganhos de 10 a 15%. Para quem nos assiste entender um pouquinho melhor, o que isso significa você ter um ganho no desempenho de 10 a 15%? A partir do momento que você utiliza um pneu radial. Significa que você vai ter economia de combustível, você pode ter redução na lastragem do trator. Falando em números, um trator com pneu radial de 10 toneladas, por exemplo, um pneu radial, ele vai conseguir fazer um trabalho, quando a gente compara com o diagonal teria que ter 11 a 11.500 quilos. Então eu tenho de 1.000 a 1.500 quilos a menos de lastragem sendo colocada no trator, um dos resultados que nós encontramos. O que isso proporciona? Proporciona economia de combustível, redução de compactação do solo, redução de danos prematuros no trator por ele estar mais leve no momento de trabalhar, entre outros benefícios aí que a gente vai ter. E uma coisa importante, vale a pena a gente colocar aqui então no vídeo, qual é a diferença de um pneu radial para um pneu convencional diagonal, para que todos entendam. O pneu convencional, que é um pneu com uma estrutura mais antiga, é um pneu mais barato de se fabricar, ele tem um formato arredondado. A banda de rodagem, que é aquela superfície que entra em contato com o solo, ele tem um formato levemente redondo e isso proporciona um ganho de área de contato menor quando a gente compara com um pneu radial que tem uma banda de rodagem mais plana. Outro dia um produtor me relatou que ele colocou pneu radial, não foi nem em trator, foi em colhedora de grãos, e a informação que ele me falou o seguinte: olha, depois que eu coloquei esse pneu, minha máquina, pneu chapa no chão. É um termo um tanto quanto, mas significa que ele fica a melhor área de contato. E o mais interessante de tudo, como é que é um solo agrícola? Ele é um solo que tem momentos que ele é mais firme, no caso do plantio direto, tem momentos que ele está preparado numa incorporação de calcário, numa renovação de área, numa renovação de pastagem, por exemplo, está um solo mais macio, e acaba oferecendo uma capacidade de suporte para a máquina, uma superfície, uma aderência menor. E o pneu radial, por essa capacidade de planar melhor no solo, vamos falar assim, ele vai ter um desempenho muito melhor em vários aspectos, seja de tração, seja de compactação, seja de economia de combustível, redução de patinagem, entre outros fatores aí. Bom, você disse no começo da nossa conversa que vocês aí da universidade, vocês foram procurados também por um grande fabricante de pneus para iniciar o trabalho. Foi um conjunto de ideias quando se começou essa pesquisa junto com o fabricante? Como é que foi essa interação entre a universidade e o fabricante de pneus para que vocês discorressem sobre a pesquisa? Bacana a sua pergunta, Fred, porque existe uma coisa muito importante quando o fabricante e a universidade trabalham juntos, que chama-se soma. A soma da expertise de ambos os lados acaba gerando informações que facilitam a tomada de decisão tanto para o usuário quanto para o fabricante de pneus. E uma coisa que vale mencionar, nós fizemos uma pesquisa na época e nós víamos o seguinte: de 0 a 100 cavalos de potência nos motores de tratores agrícolas, predomina pneu diagonal. Acima de 200 cavalos, mais especificadamente acima de 240, 250, predomina pneus radiais. E existe um gap, uma lacuna aí no meio, que é de 100 a 200 ou 100 a 230 cavalos aproximadamente, que existe uma dificuldade em mostrar para o produtor que essa faixa de potência vai ter um desempenho, trabalho melhor quando está utilizando o pneu radial. Então, essa faixa de 100 a 200, 100 a 230, quando o produtor vai comprar no concessionário ou numa feira onde ele for fazer a negociação, geralmente você encontra tratores com pneus diagonais. Aí você pega trator, por exemplo, de 180 cavalos, que usa muito no grão,
que usa muito na cana-de-açúcar, que usa em várias áreas de trabalho, ele tem um custo muito alto. E às vezes, esse trator estando com o pneu diagonal, às vezes não, na maioria das vezes aí, você vai ter uma situação de perda de desempenho. Então você está consumindo combustível, está entregando uma grande potência, né? Você tem um motor ali de alta tecnologia, uma transmissão de alta tecnologia, mas no momento de fazer o elo de ligação com o solo, você não tem um pneu tão bom, que é o caso do pneu diagonal. Então, o nosso estudo ele ficou focado nessa faixa de 100 a 200 cavalos, que é uma faixa que ainda se precisa levar para o produtor, de que sim, tem uma maior capacidade de tração, de desempenho usar pneu radial. Muito bem. Bom, então eu vou convidar você, Diego, e os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando nesse momento a assistir uma reportagem que nós produzimos naquele momento que nós visitamos. Então, esse primeiro simpósio mato-grossense em 2018, lá nós produzimos uma reportagem do dia de campo, que foi esse comparativo de duas máquinas de aproximadamente 170 cavalos de potência, tracionando um implemento, se eu não me engano, era um arado, com uma grade, uma máquina com um pneu, um trator com pneus radiais e um trator com pneus diagonais. E aí as duas máquinas fazendo aí uma linha de chegada para ver quem chegava primeiro. E ali nós vimos realmente a diferença de um trator com um pneu radial, um trator com pneu diagonal. Então eu queria convidar vocês a assistir essa reportagem e depois nós voltamos com os comentários. Solta aí, Eric, por favor. Operando em todo o mundo com a fabricação e comercialização de sua linha de produtos para a agricultura com a marca Pirelli, a Prometeon tem se destacado no mercado oferecendo uma extensa linha de pneus agrícolas, com foco principal na tecnologia dos pneus radiais para equipar tratores, colheitadeiras e pulverizadores. Inovação testada e avaliada nas mais severas condições de uso, através dos testes realizados pela equipe de pesquisadores e alunos de mecanização agrícola, do Laboratório de Agricultura de Precisão e Mecanização Agrícola da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, no Médio Norte mato-grossense. As empresas estão nos procurando, isso é muito interessante. A gente consegue treinar uma mão de obra mais qualificada devido aos equipamentos que se tem das empresas, né? Treinando essa mão de obra qualificada, quando estiverem nas revendas, vai dar uma assistência melhor para os produtores. E, inclusive, a gente motiva mais nas aulas, porque nós temos os equipamentos, temos pneus, temos tratores aí de convênios. Isso sempre é muito interessante para nós. Durante o primeiro simpósio de mecanização agrícola, organizado pela UFMT em Sinop, a Pirelli reproduziu, num campo de testes da universidade, uma dinâmica de comparativos. E para dar mais credibilidade a essa dinâmica de pneus, os alunos da UFMT trocaram as grades dos tratores, apresentando dessa maneira o grande desempenho dos pneus radiais da Pirelli nas operações de campo. E depois da largada com dois tratores de mesma potência de 175 CVs, operando com grades intermediárias de 28 discos de 28 polegadas cada para o preparo de solo, ficou evidente o desempenho superior do trator, que utilizou os pneus radiais da Pirelli, oferecendo melhor tração, menor patinagem, maior capacidade operacional e uma maior economia de combustível, segundo dados conferidos pela equipe de avaliação da UFMT, em trabalhos realizados durante cerca de 3 anos com a empresa Pirelli, comparando pneus radiais com pneus convencionais, onde se encontrou uma redução de até 3 litros de diesel por hectare em operações pesadas. Iniciativa nova no mercado, a gente tem uma estrutura para fazer esse teste dentro de casa, só que a gente queria que uma entidade séria e especialista em pneus dissesse isso para o mercado. E a gente entende que o mercado ainda desconhece um pouco os benefícios, desconhece a tecnologia, e a gente está se preparando para isso. E hoje, principalmente, que os agricultores estão tentando descobrir meios de trazer maior produtividade na mesma área, o pneu radial, sem dúvida, vai ter um papel essencial nessa questão de ganho de produtividade. Utilizando os pneus radiais da Pirelli nas suas máquinas agrícolas, o agricultor Sérgio Marcon, que planta anualmente 1.200 hectares de lavouras na região de Sinop, está alcançando mais eficiência nas operações de campo. Dar mais tração à máquina, para ter um melhor rendimento
e menor consumo, e a compactação, que hoje em dia o que pesa muito na agricultura é a compactação. Comecei há um ano atrás já olhando o pessoal fazendo o teste, vendo as pesquisas que o pessoal estava fazendo, as comparações que eram feitas, e aí você via o resultado. Muito bom. Olhando essas imagens, o que dá na gente é muita saudade de ir para o campo, né? Já estamos aqui quase há 50 dias em isolamento social, né? Por causa da pandemia. E eu imagino que o professor lá também em Sinop, menos, né? Que nós aqui em Campinas, mas também deve estar também com muita saudade aí de viajar, né, professor? Você também que tem essa possibilidade, né, de acompanhar pelo Brasil todo, né, visitando outras instituições, outros fabricantes, visitando o Brasil todo e também propriedades rurais deve também estar com sentindo essa falta também, né, Diego? Com certeza, Fred. A gente fica até um pouco chateado porque uma pandemia dessas ninguém esperava, né? Ninguém esperava uma situação dessas. Mas aqui... Diga. O número 2020 tem sido colocado aí nas redes sociais como o número do azar daqui para frente, né? Mas vai melhorar. Vai melhorar, vamos lá. E o que a gente estava vendo nessa reportagem, e o que a gente tem que destacar, é o trabalho importante da iniciativa privada, né, dos fabricantes, apoiando a academia, a pesquisa. Então eu queria saber de você, voltando, né, à reportagem, a gente estava vendo, você estava comentando sobre os números de benefício quando a pesquisa trouxe da economia de combustível, da menor compactação. Mas a gente tem que analisar também como é que essa informação chega ao produtor rural. E nós sabemos que a universidade, ela é uma extensora, né, de informação, né, ela fomenta a informação. O trabalho desse nível, com a participação de grandes empresas no processo de pesquisa, acelera o nível de informação para o produtor rural? Com certeza, Fred. O nosso papel enquanto universidade é justamente a extensão e difundir informações, difundir o conhecimento quando ele chega no campo. E quando você tem um trabalho conjunto entre a universidade e as empresas, tem uma palavrinha que justifica isso, que é muito importante, que chama-se imparcialidade. Nós somos neutros, nós não levantamos bandeira. E toda a informação que é coletada por nós, seja ela boa ou seja ela ruim para aquele fabricante, ela vai ser útil. Porque se ela for boa e isso agrega no produto, na hora de ele difundir essa informação no campo, o produtor vai usar na tomada de decisão e o fabricante também. Se ela não for uma informação tão importante, tão boa, ao ponto de que o fabricante não use isso no mercado, para ele é importante para ele fazer a melhoria desse produto no mercado. A gente faz N comparativos, existem produtos no mercado que são os mais baratos, são os intermediários e tem as linhas top, a linha premium. E muitas vezes o fabricante ele precisa levar isso a campo. Ele tem know-how, ele tem capacidade para fazer isso, mas muitas vezes ele precisa das parcerias para acelerar, você usou essa palavra, para acelerar a busca de informações e levar isso para o produtor rural lá no campo. Bom, nós então precisamos entender então o produtor rural, o internauta que está nos acompanhando nesse momento, de que tanto quanto escolher a sua máquina, a sua melhor máquina para operar nas suas lavouras, ele deve também, junto ao seu revendedor, ao seu vendedor, também ver qual o melhor pneu agrícola para que ele possa ter a melhor operação na sua propriedade rural. Deve ser assim, então, a próxima compra, você sugeriria então que ele fizesse assim a compra da próxima vez do seu trator, Diego? Sim, Fred, com certeza. Os números que nós temos para ajudar nessa tomada de decisão que você comentou, dizem o seguinte: de um modo geral, um pneu radial, um conjunto de pneus radiais para trator, quando comparado nessa faixa próxima de 200 cavalos, ele dá uma diferença de R$8.000. Custa em torno de R$32.000 você colocar os 6 pneus duplados na traseira em um trator nessa faixa de 180 cavalos. R$32.000 e R$26.000 é o valor que você vai ter do pneu diagonal. Então, 34.000, recapitulando, contra 26.000. Isso dá uma diferença de 8.000. Os cálculos que a gente fez aqui, baseado em números e coleta de campo,
principalmente em economia de consumo de combustível, que vai de 7% a 17%, arredondando os números, é que isso se paga em uma safra até 2 safras. Ou seja, de 1 a 2 safras, dependendo da quantidade de operações que o produtor tem, quanto mais ele trabalhar, maior vai ser o benefício que ele vai estar utilizando. Então, olha bem a informação importante. De 1 a 2 safras, só com a economia de combustível, você paga essa diferença de 30%, que é a utilização dos pneus radiais quando comparado com os diagonais. Muito bom. Então, essa informação que o professor Diego Fiorese está nos trazendo hoje aqui nessa segunda-feira é muito importante. No momento que você for realizar a compra do seu trator, preste atenção no seu pneu, porque ele pode oferecer para você maior produtividade, mas principalmente economia de combustível, menor compactação de solo. E isso é muito importante para que você consiga maior produtividade nas suas lavouras. Então, isso é pesquisa acadêmica, lá realizada pelos alunos da Universidade Federal do Mato Grosso, lá do campus de Sinop, e nós acompanhamos isso de perto. E mais informações você busca lá no site da universidade com o professor Diego Fiorese, que tem um trabalho bastante intenso lá com os seus alunos no laboratório de pesquisa lá de agricultura de precisão e também de mecanização agrícola. Mas eu queria também continuar a conversa aqui com o professor Diego Fiorese, porque ele participa de uma outra iniciativa bastante importante no mundo da mecanização agrícola aqui do Brasil, que é um tema chamado Trator do Ano, que já tem aproximadamente, acho que 5 anos aqui no Brasil. O Marcas e Máquinas, lá no início, também apoiou, divulga esse projeto aqui no Brasil. E o professor é um dos professores de várias instituições aqui do Brasil, universidades aqui do Brasil, que participam dessa iniciativa, que é avaliar máquinas dos fabricantes de tratores aqui do Brasil para eleger durante a AgriShow, né? Essa AgriShow, não sei, da AgriShow do ano passado, é um ano sim, um ano não, eles elegem o trator do ano e em várias categorias. E o professor Diego Fiorese é um desses avaliadores. Então, um professor doutor quem avalia máquinas agrícolas. E isso é muito importante, quer dizer, são universidades que determinam qual é o melhor, qual é o trator do ano no Brasil. Professor, essa é uma iniciativa importante também porque demonstra para o agricultor que as nossas máquinas agrícolas, elas estão realmente sendo bem avaliadas e que elas podem proporcionar para esse agricultor realmente aquilo que elas estão demonstrando ali quando você está adquirindo essa máquina, não é? Com certeza, Fred. O prêmio é uma iniciativa que vem desde 2013, o primeiro prêmio Trator do Ano foi entregue em 2014, sempre na AgriShow. A partir de 2018, ano sim, ano não, o prêmio chama-se Trator do Ano, ou seja, nós avaliamos tratores agrícolas, e 2018 e agora 2020, o prêmio chama-se Máquina do Ano, ou Machine of the Year, como a revista AgriWorld, que é uma das organizadoras aí, menciona. Isso é muito importante. E uma coisa que eu queria destacar aqui, Fred, que eu acho bacana, apesar de eu estar na região Centro-Oeste e representando a região Centro-Oeste no prêmio, eu tenho visto nas últimas avaliações aí que todos os fabricantes têm direcionado tecnologias também ao pequeno produtor. E eu falo isso porque eu sou lá da região sudoeste do Paraná e lá só tem pequeno produtor, pequeno e médio. Então, coisas que nós não víamos, como, por exemplo, piloto automático, telemetria, tratores de pequena potência, hoje os fabricantes estão se preocupando com isso e levando essas tecnologias que são muito úteis para o grande, para o médio e também para o pequeno produtor, porque a informação, como nós falamos aqui na nossa conversa anteriormente, a informação ela serve para tomar decisão. Então, por que não eletrônica embarcada fornecendo informação para o produtor, mesmo aquele pequeno, para que ele consiga melhorar o seu trabalho no campo, para que ele consiga gerenciar o melhor uso junto com os seus operadores? Isso é o mais bacana do prêmio. Eu só tenho a parabenizar aí a AgriWorld, o programa Marcas e Máquinas, que foi nosso parceiro, sempre tem ajudado, colaborando nas divulgações, a fomentar esse prêmio que nós temos certeza que vai ficar por muitos e muitos anos aí, fazendo avaliações do que existe de melhor no Brasil, que não devemos para a Europa, não devemos nada para os Estados Unidos, não devemos nada para nenhum continente aí do mundo. Legal. Bom, então, nessa segunda-feira, 27 de abril de 2020, onde nós deveríamos estar lá em Ribeirão Preto, naquela loucura do AgriShow, né?
mais de 800 estandes oferecendo para cerca de 50 mil visitantes diários a melhor tecnologia de máquinas agrícolas para os agricultores de todo o Brasil. Estamos aqui em home office, oferecendo também para os nossos amigos internautas a melhor informação sobre as tecnologias da agricultura e as tecnologias das máquinas agrícolas. Então, tivemos a oportunidade de conversar com um professor doutor em mecanização agrícola, o professor Diego Fiorese, trazendo informações importantes para quem precisa ter a melhor produtividade na sua operação com a sua máquina agrícola. E um tema importante, que são pneus agrícolas, o melhor pneu, a melhor escolha. Hoje ele trazendo aqui uma informação de que pneus radiais versus pneus diagonais trazem um melhor benefício. Então você quer buscar melhor informação sobre isso, acesse aí o site da universidade, converse com o professor, ele lá tem as suas informações. Ou busque informações aqui no site Notícias Agrícolas, no programa Marcas e Máquinas. Professor, então eu vou agradecendo a sua participação, mas hoje, para comemorar essa data aqui do AgriShow, a gente quer, o Marcas e Máquinas, fazer uma espécie de uma homenagem a essa celebração. Um ano atrás, nós lá no AgriShow tivemos o privilégio de participar da AgriShow apresentando um novo fabricante que chegava ao Brasil, que é a marca Fendt, da ACO. Ela estava inaugurando a sua presença no Brasil, inaugurando o seu stand lá na AgriShow, e o Marcas e Máquinas, eu particularmente, estive lá junto à equipe da ACO, celebrando a entrada da Fendt na AgriShow. Então eu vou convidar você, professor, logo que nós nos despedimos, a assistir essa reportagem da chegada da Fendt no Brasil, convidando também o nosso amigo internauta a assistir essa reportagem. Então convido vocês, acompanhem o Marcas e Máquinas em nossas redes sociais, inscrevam-se, acompanhem também o Marcas e Máquinas no canal 170 da Sky e todos os dias aqui às 14 horas no site Notícias Agrícolas. Professor, eu queria os seus comentários finais da sua participação hoje aqui no Marcas e Máquinas. Fred, eu só tenho a agradecer a oportunidade mais uma vez de trabalhar junto contigo, é sempre muito prazeroso, e o programa Marcas e Máquinas, ele difunde, nós na universidade temos a função de difundir informação e conhecimento, usamos o material do programa Marcas e Máquinas em nossas aulas. Então eu acho que parabenizo vocês aí, eu tenho muito a agradecer a agricultura desse país, eu fiz um pequeno gesto aqui, Fred, ó. Vamos lá. Ó, o chapéu simboliza... Mais para cá, para direito. Mais para cá, peraí. Isso. Aí. O agro não para. O agro não para. O chapéu simboliza o agronegócio, simboliza o produtor rural, todos nós que trabalhamos no agronegócio. E em tempos de pandemia, Fred, o agronegócio está ajudando a segurar a nossa economia, a não deixar essa bola chamada planeta Terra aí parar. Então o agro não para. Muito obrigado a todos e pela audiência, e obrigado mais uma vez vocês ao Marcas e Máquinas pela oportunidade. Parabéns, Diego, e um abraço a todos aí da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus de Sinop. Foi um prazer conhecer vocês e obrigado pela essa conversa na segunda-feira, 27 de abril. Um abraço e até a próxima. Então convido vocês a assistir essa reportagem da chegada da Fendt no Brasil há um ano atrás na AgriShow. Então, até mais. A Fendt, uma das maiores fabricantes de máquinas agrícolas do mundo, agora está oficialmente no Brasil. E sua apresentação foi realizada durante a AgriShow em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Por quase 9 décadas, a Fendt tem sido pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias para a agricultura e no suporte ao cliente. E agora chega ao Brasil com uma unidade de negócios própria, localizada em Sorriso, em Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro. Para nós é um momento histórico da Fendt, um momento histórico do mercado de máquinas, e isso é importante porque faz 3 anos, os últimos 3 anos, na média, nós tivemos boas produtividades de soja, de milho. Então é um ótimo momento para a gente investir, continuar apostando na tecnologia para crescer ainda mais. E já nesta sua primeira participação em uma grande feira de máquinas agrícolas no país, a equipe da Fendt trouxe para os visitantes da AgriShow 3 pesos pesados do seu portfólio: o trator Fendt 1050 Vario, a plantadeira Momentum e a colheitadeira Fendt Ideal. Lançado em 2015 na Europa, o trator 1050 Vario possui 517 CVs e já foi neste período de 4 anos
premiado diversas vezes em toda a Europa por sua tecnologia e inovação. A principal característica que nós temos no 1050 Vario é a sua versatilidade, porque ele é o maior trator do mundo sobre monobloco. Com isso nós conseguimos lastro adequado para o nosso preparo de solo, preparo pesado, e também conseguimos alterar esse balanço para os implementos mais leves, como plantadeiras e preparo de solo um pouco mais leve. Com isso nós estamos muito à frente da nossa concorrência, sendo o trator mais versátil do mercado. Outro grande lançamento para o mercado nacional com a chegada da Fendt está na plantadeira Momento, com uma versão de 40 linhas de plantio com caixa de adubo e sementes, proporcionando alto rendimento de trabalho. E dentre as máquinas que a Fendt traz no seu portfólio para o mercado brasileiro, está a nova colheitadeira Fendt Ideal de classe 7, 8 e 9, que podem ser equipadas com plataformas de até 50 pés de largura, com tecnologia Draper, e que no momento da colheita pode contar com o auxílio do Ideal Harvest para uma estratégia de colheita personalizada entre grãos quebrados, perda de grãos e pureza, com a ajuda de um tablet. Uma tecnologia que possui uma inteligência artificial por trás de todo esse processador, por trás de todos esses conjuntos da máquina, para que o operador ele possa estar gerenciando a sua colheita. De uma forma que ele possa priorizar por qual tipo de colheita que ele vai querer priorizar, ou qualidade de grãos, limpeza ou perdas. Monitorando, vendo todo o fluxo de massa por dentro da colheitadeira, podendo tirar uma foto do material, vendo em que nível que está o material dentro do graneleiro e podendo interagir com a máquina fora da máquina, onde eu posso estar definindo aqui pelo triângulo de opções qual o tipo de colheita que eu quero priorizar. A agricultura brasileira é a agricultura mais eficiente do mundo. É a agricultura que mais cresce no mundo. O agricultor brasileiro ele quer mais eficiência, ele quer mais velocidade, ele quer mais precisão no seu trabalho. Então é um momento perfeitamente adequado. É a evolução da agricultura brasileira, o crescimento vindo em conta, trazendo tecnologia e alta potência para esse mercado.